Gravando. Muito bem. Então, eu vou, para fazer uma analogia com o que vocês precisam fazer na loja, eu vou voltar. Lembra que a gente no início fez uma loja de discos lá nas primeiras aulas? Então, eu vou fazer nela, que vai ser muito parecido com o que vocês, praticamente igual, né? Só vai mudar o contexto ali de uma loja de disco para uma loja de roupa. Certo. Então, essa seria a página principal da nossa loja de disco, que seria a mesma coisa da loja de roupa. Essa parte em cima, o topo, o slide aqui, isso é tudo fixo, né? Mas o que está aqui no meio, que são os produtos, que é o que interessa, isso aí vai mudar, né? Tá o tempo todo, tem disco novo sendo lançado, sendo comprado, sendo vendido, a mesma coisa, roupa de vocês, né? Vocês têm umas roupas, vão vender, vai acabar o estoque, vão comprar mais, vai lançar nova, outras vão deixar de ser vendida. Então, isso aqui é dinâmico. Ou seja, isso daqui não pode estar no HTML fixo, né? Isso aqui tem que vir do banco de dados, porque alguém tem que ficar atualizando, né? Imagine uma loja qualquer, né, seja virtual ou seja física, né, uma loja, ela vive o estoque ali, ele não para nunca, né? Você está sempre comprando produto, vendendo produto. E aqueles dados, você vai ter fixo num papel, né? Ou no caso aqui, fazendo analogia virtual, vai estar fixo no HTML? Não. Isso aí tem alguém ou várias pessoas na empresa que trabalham controlando esse estoque, né? Vai vendendo, ele vai decrescendo do estoque até esgotar e comprar mais ou deixar de vender aquele produto, né? E aí, quando vai comprando, você vai cadastrando. Então, tem gente que administra isso numa empresa, seja virtual ou seja física. Isso aí tanto faz, né? Estoque toda loja tem e o controle do estoque toda loja tem. Então, esses produtos aqui que eu vendo nessa lojinha, os meus discos, e vocês com as roupas de vocês, vocês vão precisar também fazer essa administração. Porque, como eu falei, essa página aqui a gente fez há uns 2 meses e ela tá igual, né, os produtos. Aqui não deveria ter parecido disco novo, a inflação tá solta aí, o preço poderia ter aumentado, ou poderia ter uma promoção, então tem que ter algum lugar que eu possa fazer esse cadastro. Esse cadastro é o que a gente chama de área de administração, né, que qualquer sistema, qualquer site tem isso. Seja uma loja, como a gente está fazendo, ou seja mesmo um site de notícia, né? Imagine qual site, digamos, eu acesso o UOL. Aquelas notícias, elas aparecem do nada ali, alguém fica mexendo no HTML? Não, HTML ninguém mais mexe mais, faz uma vez o estilo que quer, e as notícias, elas vêm do banco de dados. E isso deve ocorrer aqui também, né? Então, a gente tem que ter uma forma de jogar isso no banco de dados. Por isso que todo site, todo sistema tem essa área administrativa, que às vezes tem um linkzinho aqui em cima, ou no rodapé, ou às vezes é uma URL, um site ali que só os funcionários da empresa acessam, né? Porque isso aí não vai ser um usuário que vai acessar, não vai vir um cliente meu aqui querendo comprar um disco desse e acessar a área administrativa. Não, aquilo é proibido. Inclusive, se a gente fosse fazer completo mesmo, mas que não dá tempo, isso tem que ter uma senha, né? Porque é uma área restrita. Sim. É igual você entrar no estoque lá e chegar no supermercado, ali no Visa, nos Arpilões, e mandar lá para dentro para o estoque. Não, opa, aqui é só funcionário. É a mesma coisa aqui. A área administrativa é só para funcionário. Então, a gente precisa de um site bem simples, que não precisa ter nenhuma sofisticação de design, nada, mas que te permita fazer esse cadastro, coisa que você agora acabou de fazer, né? Você fez um cadastro ali de conta corrente. Sim. Agora você vai fazer um cadastro igual, né? Só que para a tua loja, né? Ao invés de você cadastrar agência, conta, e-mail, não sei o quê, você vai cadastrar o nome do produto, o modelo do produto, tamanho, né? Já que é roupa, o tamanho do produto, a cor do produto, o preço, mas o cadastro é igual. Né? Então, o que a gente faz geralmente? Eu fiz um site bem simples, que é esse aqui. Peguei esse menuzinho, né, que eu vou passar para vocês pronto. No caso aqui, como é a área da administração da minha loja, que eu chamei de Sebo Retrô, então eu coloquei aqui, ó, Sebo Retrô Admin, né? Esse menu eu peguei pronto, tá? Não fiz não, tem que dar os direitos autorais. Inclusive, de vez em quando, esse JavaScript aqui trava, ele não abre, aí eu venho, clico aqui de novo, ele volta a funcionar. Agora tá funcionando bem. Então, o que é a minha área administrativa? Como a disciplina de vocês ela é enxuta, vocês fazem sozinho tudo, eu simplifiquei ao máximo, tá?
A gente só vai ter 3 funções aqui, que é o cadastrar, que é um formulário, que aqui, para o meu caso, eu coloquei só 3 campos, que é o artista, né? Aqui, pega esse primeiro disco aqui, artista, Beatles. Outro campo, título. O título está aqui, ó, Please Please, meu nome do disco. E o valor. Então, é um cadastro exatamente igual ao que você fez agora ali da conta corrente, né? E aqui eu vou cadastrar meu produto 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu quiser ver meus produtos, eu vou vir aqui e vou listar, né? Então, vai aparecer aqui uma tabelinha com todos eles para ficar mais fácil de visualizar. Lembrando, isso aqui é uma página para o administrador, para o gerente da empresa, quem cuida disso. Por isso que não tem nenhuma interface, não tem que ter nada muito sofisticado, né? E aí do lado, para cada um, eu vou colocar um botão remover quando eu quiser apagar. Deveria ter a função editar, atualizar, só que ela é mais complexa. Se a gente fizer tudo de tempo, a gente pode fazer. Eu até vou passar um vídeo que eu tenho, se vocês quiserem assistir, quiserem fazer, ótimo, mas eu não vou obrigar, porque ela dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, só vai ser o cadastrar, o listar e o remover. Ok. Tá, joia? Aí, a partir do momento que a gente tiver os produtos aqui cadastrados, que vai estar no meu banco de dados, que a gente vai criar aqui agora também, aí a gente vai voltar para o site, para vir nesse HTML aqui, né? Tirar HTML e colocar PHP, para isso buscar automaticamente do site, né? Do banco de dados. E aí, eu quero um novo produto, eu não vou mexer no HTML, eu vou inserir lá no banco e ele vai me mostrar aqui. Conseguiu acompanhar? Sim. Pegou a ideia aí mais ou menos geral? Sim, Tá, joia? Nos vídeos que eu postei para vocês lá no Siga, tem isso bem mais detalhado, fazendo passo a passo. Eu vou fazer hoje meio rápido, mas claro, você vai falando aí se tem dúvida ou não. Ok. Mas, assim, se quiser ver com mais calma, mais detalhes, você pode assistir os vídeos lá que estão são os vídeos do ano passado. Tá joia? Então, beleza. Então, aqui, esse aqui a gente vai esquecer hoje. A gente vai ver ele só semana que vem. Hoje, a gente vai primeiro, né, montar o nosso estoque. Você não vai criar uma loja e sair vendendo produto antes de organizar os seus produtos, né? Primeiro você precisa comprar eles, alimentar o sistema, deixar tudo bonitinho para daí vender, né? Você não vai vender o que não tem, o que não está no sistema, você às vezes nem sabe o preço direito. Então, primeiro a gente organiza a casa para depois, né, colocar lá na loja e vender, como é no mundo real, né? Ninguém vai abrir uma loja sem ter um sistema, sem ter os preços, tudo cadastrado, sem ter um computador para poder fazer as vendas. Então, o que a gente vai fazer hoje é essa organização, beleza? Ok. Aqui só tem HTML, então por isso que eu já trouxe pronto, porque HTML vocês sabem já, né? Então, aqui não tem nada além de HTML. Como é que eu organizei esse HTML aqui? Tá aqui. Se você prestar atenção, o que muda nessa página é só a parte do meio, a parte da direita aqui, que são os formulários, né? Esse contato tá de fake aqui, tá? Deixei só para enfeitar mesmo. Então, eu clico em cadastrar, ele muda aqui, eu clico em listar, ele muda aqui, e a parte esquerda não muda. É igual o nosso site, né? Se quando a gente vai navegando lá nos produtos, o topo é fixo também, e aqui o menu é fixo. Então, como é que eu fiz isso? Essa parte que é o menu, que é igual para todos, eu joguei no arquivo separado. Isso aqui eu vou dar pronto, tá? Inclusive já está lá no Siga. Ok. Então, se você olhar esse menu, ele é só HTML. E aí tem aqui a opção, ó, cadê? Discos, cadastrar disco, listar disco. Aqui está o nome, ó, Sebo RetroAdmin. Ou seja, todo esse menu da esquerda. Porque eu poderia ficar copiando e colando, né? Ia funcionar igual. Mas digamos que eu tivesse várias opções aqui do menu, né? De cadastro, de alterar, e aí cadastrar cliente, cadastrar não sei o quê. Então eu ia ter que copiar e colar todas as vezes. Ia ficar feio. E no dia que eu quisesse alterar uma coisa, eu ia ter que alterar em todos. Então isso aí não é legal. Então o que eu faço? Eu só faço uma vez, tá? O menu. E aí, por exemplo, a minha página principal,
Deixa eu voltar aqui para o index. Admin. Ah, não, tá rodando assim. Ó, a minha página principal é só esse texto aqui, né? Área administrativa, essa área administrativa do Sebo Retrô. Aqui você pode fazer a gestão dos produtos. Então, é esse texto aqui. Então, toda aquela minha página, né, o menu tudo, ela só tem 20 linhas. Como assim? Porque eu vim aqui e eu acrescentei o menu, ó. Include menu. Então, ele está pronto aqui do lado. Aí, para eu não copiar e colar, é como se eu estivesse dizendo ao PHP. PHP, copia e cole aqui. Ah, certo. Legal, né? Ó, no cadastro, a mesma coisa. Eu tenho o form cadastro. Olha o tamanho dele, 24 páginas, que é só o form, 24 linhas. 24 linhas aqui, só o form, praticamente. E o menu, por que ele aparece aqui quando eu clico no form cadastro? Ó, porque tá aqui, ó. Include menu. Legal, né? A mesma coisa o listar. Se eu clico no listar aqui, ele é uma tabela simples, mas o menu está aqui do lado. Se eu clico nele aqui, ó a tabelinha. Também 20 e poucas linhas. Porque eu coloquei um include menu. Certo. Então, ao invés, se eu não tivesse feito isso, eu ia ter que pegar esse código do menu e copiar tudo. Aqui, em todo lugar, chegar e fazer isso aqui, ó. Tirar isso. Deixa eu copiar de novo. E colar. Então, ao invés, ó, vai ficar um arquivo gigante. Vamos ver se vai funcionar. Ali é o index. Funcionou igual, mas não está interessante, porque primeiro que eu tenho que ficar copiando e colando, né? E segundo, se eu quiser modificar alguma coisa, eu teria que modificar em todos os lugares que eu colei ele. Beleza? Entendeu a lógica da coisa? Sim. Né? Então, isso aqui, como eu te falei, já está pronto, né? E já está ali no Siga para você pegar. E se você olhar, além do include menu, lá no final tem um include rodapé, porque o fechamento também é igual. Da mesma lógica do menu, que a parte, se você olhar o menu, é todo o começo do HTML. Ó. O HTML, o head, todas as partes que chamam CSS, o Bootstrap, JavaScript, está tudo aqui. E o início do body, que é o próprio menu. E o rodapé também está a parte do Bootstrap, que é o JavaScript, que é repetido. Então, eu fiz a mesma lógica. Então, todas as páginas, você vai criar uma página nova. Vamos criar aqui uma nova. Teste. O senhor parou de streamar, professor. Ele tá dando aquele erro lá que tinha dado. Ele não tá compartilhando a área? Ué. Voltou, não? Não, eu vou sair e voltar. Tá. Nada? Deixa eu ver. Aí foi. Eu acho. Foi? Beleza. Tá vendo o Visual Code? Sim. Beleza. Eu acho que aconteceu isso na aula passada. A Vanessa disse que ficou preto a hora. Então, ó, digamos que a gente vai fazer um formulário novo. Eu venho aqui e crio um form test.php. Esse form test PHP, eu só escrevo um oi, mais nada. Se eu venho aqui, form test.php, né? Oi, nada demais. No entanto, se eu pego aqui e faço PHP include é de incluir, né? Menu.php e pego esse no final e include rodapé.php, vamos ver. Olha que maravilha. Tá o mesmo oi aqui e agora com a barra de menu, colocando praticamente 2 linhas de código, tá? Então, todo o arquivo novo PHP que você for fazer, é só colocar essas 3 linhas no início e essas 3 no final, sempre início e final. O teu conteúdo vai ficar aqui no meio. Beleza?
Certo. Conseguiu entender? Aham, sim. Beleza. Aí, digamos que esse menu você quer colocar alguma coisa diferente, né? O meu é discos, o seu Uhum. vai ser camisas, né? Roupas. Então, você vai vir aqui no menu e vai procurar. Ó. Aqui tem, ó, você vai ver os href. Aqui está o cadastrar disco, aqui está o listar disco. Digamos que eu quero um para pesquisar discos. Então, eu vou copiar esse LI, que é uma lista, né? Vou acrescentar aqui, vou copiar e colar, e chamar o pesquisar discos. E aqui, claro, o PHP, que é o link que ele vai chamar, eu tenho que criar em algum lugar, né? Sim. Form, que vou colocar aqui de mentira. Form pesquisa disco. Isso no menu. Aí eu vou vir aqui no index. Ó, já está aqui o pesquisar. E todo lugar que eu for, cliquei no cadastrar, o pesquisar está aqui. Cliquei no listar, o pesquisar está aqui. Por quê? Porque a gente só precisou fazer em um lugar, porque todos eles estão incluindo. Claro que se eu clicar no pesquisar, ele vai dar não encontrado, porque a gente não fez. Uhum. Conseguiu pegar essa parte aí, Pablo? Sim, sim, professor. Beleza. Então, isso aí é HTML, né? De PHP, Sim. quer dizer, de PHP a gente viu o include. Ok, então vamos fazer esse cadastro e mostrar a lista ali. Temos meia horinha, dá tempo de fazer isso. Então, Uhum. o form cadastro é exatamente a mesma coisa que você fez aí com conta corrente, né? Um form HTML, né, com os campos aqui, os seus nomes, um botão de cadastrar que ao ser clicado vai chamar um outro PHP, né, que eu chamei de cadastro disco. Esse outro PHP é aquele que a gente estava mexendo agora há pouco, né? Sim. Que pega os valores do campo, né? Aqui eu mandei, veio como get mesmo, tá? Como get, cadê? Se eu não coloco, ele vem como get. Monto aquele objeto, né? Fazendo o set e mando para o banco de dados. Então a gente, praticamente isso aqui vai ser uma revisão. Certo. Claro que, se eu olhar aqui o conexão banco de dados, né? Aqui está até uma base velha, eu vou ter que criar uma base que não existe ainda. Sim. Então eu vou criar uma base chamada de sebo. Uhum. Tá? Vamos ver aqui. Sebo, PHP admin. Esse meu usuário e senha. Vamos ver aqui, que agora eu já não lembro. O usuário e senha, acho que é outro, né? Sair. Deixa eu olhar na outra atividade lá. Você lembra qual é o usuário e senha padrão? Eu acho que é sem senha, né? Aham. E o usuário é root ou phpMyAdmin? Conexão BD, né? Deixa eu olhar aqui o meu. Me lembre aí. É só root. Root e sem em branco, né? Aham, sim. Beleza. Então, vamos aqui, eu vou criar a nova base, que eu vou chamar de sebo, né? Já coloquei ela lá. Sim. E vou criar uma tabela com 4 colunas mesmo, que vai ser o nome disco. Vou colocar no plural, né? Discos. ID, toda aquela história, né? Primário, executa, auto incrementa para ele criar sozinho. Aqui eu vou chamar de artista, vai ser o título do disco e o valor. Artista certamente é um Vachar de 100. Título também é um Vachar de 100. E o valor a dinheiro vai ser um float. Sim. Tá? Então, nenhuma novidade, né? Nada diferente do que a gente fez na conta corrente. Salvar. Tá criada a tabela. Beleza. Então, vamos voltar aqui no cadastro. Ele pegou já do formulário. Agora, a gente precisa criar um objeto, que eu já deixei também pronto aqui, que é o disco.php. A mesma coisa do conta corrente, né? Os 4 valorezinhos, 4 atributos, ID, artista, título, valor, com o ID nem precisava, né? Mas tudo bem, não vai atrapalhar. Com seus get e set, né? Uhum. Alguma dúvida nessa classe aqui? Não, professor. Não, porque é igualzinho a outra, né? Bem Sim. sossegado. Então, eu vou criar aqui
um objeto disco igual a new disco. Já fica como uma revisão, né? Disco set artista. Disco set título. E o disco set valor. Aí a gente sabe que aqui a gente vai precisar de uma conexão da classe. Não, cadê como é que a gente fez? Conexão BD. Isso, né? Uhum. A gente sabe que precisa dos require aqui, né? Já tem o require do disco. Eu vou precisar também do require. Meu Deus, os dedos estão. Do require do conexão. Beleza, então agora é só montar o SQL. Então já é uma bela revisão. Insert intro discos. Eu acho que chamei de discos, né? Discos. Os campos artista, título e valor. E os valores são... eu prefiro montar aqui primeiro e depois quebrar, que aí eu me organizo mais fácil. Você entendeu bem o SQL aí, como é que foi montada? Aham, sim, professor. Show de bola. Tá gostando do PHP, não? Mais ou menos. Não levo tanto jeito. Não gosta tanto? Não. Seu negócio é mais o design, né? Mas falta pouco. Logo a gente termina a disciplina. Get artista. Get título. E get valor. Ok. Isso aí a gente vai fazer o seguinte. A gente faz o conexão exec o SQL, depois uma mensagem. Para ficar o negócio, já tem um include menu rodapé. Então eu só vou dar uma mensagem aqui de produto cadastrado com sucesso. Certo, Pablo? Nenhuma novidade aqui, né? Alguma dúvida que tenha ficado para trás é uma hora boa de tirar. Não. Uhum. Por enquanto não. Então, vamos ver se funciona. Cadastro disco. Vou cadastrar o primeiro lá, o Beatles. Please me R$40. Cadastrar. Pelo jeito deu algum erro. Vamos ver aqui. Saída. Cadastro disco, get conexão. SQL state, get conexão. Conexão BD. MySQL. dbname sebo root. Deixa eu só ver se eu... Tá, deixa eu testar esse get conexão aqui.
conexão igual a conexão PD get conexão, só para ver se está tudo certo. Tá dando alguma coisa estranha. Ensina produtores. Conexão. SQL state. Fatal erro. Called periodic section SQL state. Linha 10, o que ele está reclamando aqui? A base foi o sebo, né? Isso. Root, será que era PHP MyAdmin root mesmo? Deixa eu ver. Talvez, é que eu não tinha testado aqui no Linux, aquele que a gente fez no Windows. Acabou que eu não testei aqui. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu pesquisar aqui. Senha MySQL jump no esqueci que eu mudei pro Linux. Jump PHP MyAdmin. E aí não testei, né? Não, vamos pro Windows rapidinho. opt lamp PHP MyAdmin. Ah, tá aqui. Root usuário root sem branco. Tá certo, não é isso. Root e sem branco. Será que é more? No such file directory. Mas que coisa, por que não está funcionando aqui? SQL State. Deixa eu ver se eu descubro o que é isso.
Olha, acho que o champ pode estar rodando em outra porta. Lamp. Deixa eu ver aqui. Que eu resolvi, Pablo. Tá ainda, Pablo? Sim, professor, tá aqui. Tá. Eu acho que ele mudou a porta aqui, eu já troquei. Eu acho que vai funcionar. Deixa eu ver. Produto cadastrado com sucesso. É que tem uma porta padrão do MySQL aqui no Linux, ele fez diferente. Mas para vocês não pode esquecer tudo isso, para você não vai fazer diferença. Então vamos ver se cadastrou mesmo. Discos. Tá aqui, ó. Primeiro disco cadastrado. Vamos cadastrar mais um. Vem aqui no menuzinho, cadastrar. Vamos cadastrar o Rubber Soul. Esse aqui, R$50. Cadastrar. E mais um. O Revolver. Esse aqui, R$100. Muito bem, o cadastro está funcionando. Né? Se a gente ver aqui na tabela, tá tudo certo. Agora, o que a gente quer de funcionalidade, para a gente poder ter a nossa área administrativa, é que eu clique nessa lista. Isso aqui é importante, que é o que você já vai praticar no seu, tá? Isso aqui você vai fazer já essa semana voltado para o teu projeto, beleza? Aqui nem vou cobrar como atividade, mas já é você desenvolvendo o teu projeto, Certo. ok? Aham. Então, vamos lá. Você tem compromisso às 5 e ponto, não? Não, professor, mas eu tenho que me arrumar, que daí eu tenho que ir lá na academia. Beleza, Mas, mas vamos... mas aí dá Não, para 10 demorar um pouco. minutinhos só, esses 10 minutinhos que a gente atrasou é suficiente. Uhum. Tá? Então, veja só, aqui, essa opção listar, ele chama o form listar discos. Que, por enquanto, eu trouxe só o esqueleto dele para a gente ganhar tempo, o que ele é? Uma tabela. Uma tabela, uma tabela HTML, né? Claro, tem o include, menu, sempre vai ter, né? E o rodapé. Beleza, aqui eu já sei como a gente vai buscar todos os produtos lá no banco, a gente vai precisar da conexão do banco, então eu vou ter um require once, sempre vou ter, né, o conexão banco, que agora está funcionando. Uhum. Então, se eu quero mostrar aqui, né, eu até deixei um vetor já aqui, igual a gente fez na consulta lá já uma vez. Se eu quero mostrar aqui todos os produtos, eu vou precisar fazer um SQL, né? O que eu preciso fazer no SQL? Um select asterisco, ou seja, busque tudo da tabela discos, ok? Uhum. Qualquer coisa fala, Pablo. Se Certo, tá com dúvida, fala. tá bom. Vou me conectar ao banco. Agora a gente já sabe conectar bem fácil. Opa, assim não. Até eu falo assim, porque às vezes eu acho que eu falei alguma coisa para você, como tem outra disciplina que aí eu dou a mesma coisa, né? Eu não sei se eu falei para ele, se falei para você. Então, se eu falar alguma coisa que eu acho que falei e você não souber, me diz aí que aí eu te ajudo. Tá, então a consulta, como é que a gente faz? A gente trabalhou mais o cadastro, né? A consulta ela é um pouco diferente. Então eu pego também o conexão, só que ao invés de eu chamar exec, eu vou chamar query, que é consulta em inglês. Então eu vou fazer a consulta desse SQL que eu montei. Uma consulta no banco, ele traz uma parte da tabela, que pode ser um valor, pode ser uma linha, pode ser várias linhas, ou pode ser toda a tabela, né? Que é o caso daqui. Se eu faço um select asterisco, ou seja, todos os campos da tabela discos, e não ponho nenhum where, né? Da mesma forma que a gente fez para consultar o saldo do cara aquela vez,
Então, aqui ele vai retornar tudo. Ele retorna uma tabela. Então, isso aqui me retorna uma tabela. Se a gente pensar em programação, o que é uma tabela? Né? Se eu vier aqui e olhar para ela aqui, tabela, em termos de programação, a gente pode imaginar que são vários vetores. Então, a gente vai percorrer essa tabela com o PHP, pegando cada linha como se fosse um vetor. Tá? Eu vou fazer sem isso aqui, sem essa tabela HTML, fazer bem feio e depois a gente deixa bonitinho como tabela HTML. Vou comentar ela aqui. Deixa eu só ajustar aqui. Tá? Essa tabela HTML, por enquanto, ela não vai existir. Então, aqui, se a gente vier carregar de novo o listar, tá tudo em branco, não tem nada. Então, essa minha consulta, ela retorna uma tabela. Essa tabela eu preciso fazer um comando meio estranho aqui, que eu digo para ela, transforme essa tabela. Tá, essa linha aqui tem que decorar mesmo, Pablo, porque ela é esquisitona. Video Etchasoc. Eu vou chamar esse resultado disso. Vamos lá. O que essa linha está dizendo? Só pegue essa tabela de banco de dados e transforme ela em uma tabela de programação, né? Que eu possa fazer isso aqui, ó, com um vetor dentro da tabela, eu possa passar o nome do campo. Esse campo é esse nome aqui do banco de dados, não? Esses três campos aqui, artista, título e valor, né? Então, eu quero que converta essa tabela do banco de dados em uma coisa desse tipo. Então, como eu converti essa tabela, e eu estou buscando tudo em programação, digamos assim, em linguagem de programação, isso aqui são todos os discos, por isso que eu chamei de disco. Aí eu vou fazer um for. Como isso aqui é são vários vetores, é como se fosse uma matriz, eu vou dizer, ó, for each, percorra esses discos, um por um, linha por linha, e cada linha dessa armazene num vetor chamado disco. E aí, desse vetor chamado disco, eu vou jogar na tela. Aí eu posso fazer disco, o artista, eu posso do disco pegar o título dele e posso pegar o valor. Então, vamos revisar. Eu fiz uma consulta, montei a consulta, né, em SQL, conectei ao banco, mandei essa consulta para o banco. Ele me retornou um tabelão. Eu disse para ele, ó, converte esse tabelão em um vetor de vetores. Converteu. Eu chamei de discos, né, já que eu busquei vários discos. Agora percorra esse vetor de vetores, essa tabela, né, percorrendo cada linha e me retornando num disco, né? Ver que aqui são discos, porque são vários, e ele vai percorrer linha a linha, cada linha eu retorno num disco. E aí eu escrevo na tela. Ele repete, né? Me dá um novo disco, eu escrevo na tela. Ele repete, me dá um novo disco, até ele terminar esse vetor aqui, que tem tamanho 3, né? Porque eu tenho 3 discos. Inclusive, se a gente colocar um contador aqui, não precisa, a gente vai poder ver esses todos aqui. Vamos só dar um espaço, né? Porque senão vai ficar tudo feio. É para ficar feio, mas vai ficar mais ainda. Vou colocar um BR aqui. Vou colocar um BR só para poder separar e a gente ver se essa consulta funciona ou não. Listar. Então aqui, ó, os dados da primeira linha, ó, The Beatles, Please Me 40. Okay. É a primeira linha. A segunda é The Beatles, Rubber Soul 50. Ok. E a terceira, The Beatles, Revolver 100. The Beatles, Revolver 100. Então veja que o disco tinha tudo armazenado dentro e a cada repetição do loop ele guardava cada linha num vetorzinho e a gente escrevia na tela.
Sim. Então, o que, que a gente vai fazer? Inclusive, eu já tenho ele aqui embaixo. Eu vou jogar isso, a diferença é que ao invés de ficar feio assim, que já resolveria, né? Você já está vendo os seus produtos aqui, mas a gente gosta de fazer as coisas bonitas. Então, eu vou tirar esse for each aqui e aí eu vou abrir a tabela HTML. Esse cabeçalho aqui é fixo, ok. Então, eu vou aqui abrir o PHP. Aí, vou começar o for each. Né? Abro a chave aqui. Aí, como eu preciso de HTML, aí fecho o PHP. Essa é a parte chata, né? Aí, começa o HTML, tem o PHP aqui dentro. Ok. Aí, terminou o... Depois que ele fizer todas as repetições, aí eu abro o PHP só para fechar essa chave do for each, tá? Vamos lá. Vamos repetir aqui. Aqui, essa parte de cima eu não quero mais porque ela é feia, né? Aqui em cima não muda nada. Montei SQL, conectei o banco, mandei o SQL para o banco, converti a tabela em um vetorzão, um vetor de vetores. Aí montei um table, para a gente não confundir, né? Da HTML. E aí, dentro do table HTML, eu tenho que repetir as linhas, né? Os TR. Né? Então, o TR vai ficar dentro de um for. O for começa aqui e termina aqui. E ele vai repetir as linhas, porque cada linha vai ser um disco. Por isso que aí eu tenho um TR, e aí eu tenho TD com o artista, que é a primeira coluna, um TD com o título, que é a segunda coluna, um TD com o valor, que é a terceira coluna, e o outro TD eu coloquei só um botão de remover, que por enquanto ele vai ser fake. Vamos ver se funciona. Olha que legal. Ó, artista, os nomes dos discos, o valor. Se eu venho aqui, vou cadastrar um novo. Agora eu vou cadastrar o Radiohead. O primeiro disco do Radiohead, que é a minha banda favorita, o nome dele é Pablo Honey. Coincidência, né, Pablo? Ele vai ser R$45. Cadastrei. Aí, olha que legal. Vou vir no listar. Olha o Pablo Honey aqui. Já foi, já direto. Então, se você perceber, isso que a gente fez para a área administrativa, não é? Cadastrar e depois mostrar, é o que depois você vai fazer na página principal. Só que ao invés de mostrar na forma de tabela, que é uma forma feia, mas para quem está administrando é fácil, né? Que você vê tudo pertinho do outro, mas para o usuário você nunca vai fazer. Você poderia fazer uma loja e vender assim, né? Mas ia ser pouco interessante, né, para o usuário. O usuário, ele quer ver... O usuário, ele quer ver assim, né? Quer ver bonitinho, quer ver foto. Por enquanto a gente não vai falar em foto. Mas, ó, tá aqui, ó, o tal do Please Please. Claro, aqui é fake, né? Aqui é HTML. Mas na próxima aula, a gente vai... Veja que agora a gente já tem tudo engatilhado, né? A gente tem um banco de dados, a gente sabe inserir no banco de dados, a gente sabe mostrar aqui, talvez nem precisasse, né? Mas agora a gente já treinou como mostrar. Mas, claro, precisa sim, porque depois a gente tem que aprender a remover, se der tempo, né? Que é bem fácil, o remover é bem fácil. E a gente deixa para fazer a próxima aula, que já tem muita coisa para você absorver. Então, a área administrativa, de uma forma simplificada, ela está pronta. Então, você já organizou a sua empresa, né? Ela já está organizada, ela já tem um banco de dados, ela já tem os dados dentro. Vai faltar a etapa final, que é pegar esses dados e jogar aqui na tela. Que aí você já começa a pensar, tá? Pegar e jogar na tela, a gente acabou de fazer. Né? A gente fez aqui, ó. A gente pegou e jogou na tela. É que a gente jogou na tela de uma forma bem simplificada. Mas a gente só vai mudar, se você pensar em termos de PHP, é só isso. Não precisa mais PHP do que isso. O que vai mudar é o HTML. Tá? Se você quiser brincar, você pode até tentar se arriscar lá na tua página e fazer isso. Mas não precisa que na próxima aula a gente
a gente faz isso junto, tá? Certo. Então, assim, Pablo, para eu te liberar, acabou que a gente fechou na hora certa, às 5. O que que você vai fazer, o que que você vai praticar, e agora não é mais exercício, é o teu projeto, tá? Aham. Isso aqui, né, claro, sem os dados, eu já está pronto, você vai achar um admin.zip lá no Siga, na aula 10, a aula de Ok. hoje, tá? Que é o quê? Que vai ter ali aquele HTML que eu te mostrei, o menu, o rodapé, Ah, o sim. index, um cadastrozinho e a tabela crua, né? Ou Certo. seja, do jeito que a gente começou a aula hoje. Aí o que que você vai fazer? Você vai criar a base de dados da sua loja, né? Você vai criar, como é a tua loja mesmo? O nome? É Peter Store. Peter Store. Então você pode chamar Peter Store BD ou Peter Store, enfim, a base de dados você cria o nome que quiser. Você vai criar uma tabela para você armazenar os teus produtos, você pode chamar de tabela produtos, roupas, aí você também chama a tabela como quiser. Você já sabe criar a tabela, né? Sim. Você clicou em nova, então põe os campos, tudo certinho, os tipos, igual você fez a conta corrente, só que agora voltado para a loja. Então você criou, né, a tabela, aí você está pronto para programar. O que que você vai fazer? Vai pegar o form cadastro, né, que provavelmente foi esse aqui com discos, né? Vai modificar ele para fazer para a tua loja e fazer todo o processo aqui de cadastro que você já fez na conta corrente, né? Pegar os dados, montar um objeto, inserir, e aí teus dados vão estar no banco. Para conferir que eles estão no banco, você vem e aí pega o form e listar, tá? Então, ou Aham. seja, tudo que a gente fez na aula hoje, você vai fazer com calma, com tempo, Sim. para a tua loja, né? Uhum. Não precisa fazer, claro, se você quiser praticar antes para depois fazer para a tua, faz exatamente igual que a gente fez hoje para essa loja de discos, Sim. e depois você faz para a tua. Mas se você estiver mais seguro, não quiser perder tempo, faz direto para a tua. Ok. Você acha que dá conta? Posso ver pro professor? Uhum. Tá? É um pouquinho mais trabalhoso, mas ó, pensa, depois disso aqui, teu trabalho está quase pronto. Sim. É Daí é só, só daí tem que ver aí é lá só a gente as montar. imagens. Uhum. Na próxima aula, a gente vai pegar esses dados aqui que já estão no banco de dados, Uhum. né, cadastrar mais alguns e jogar para cá. E aí vai ser legal que, da mesma forma que a gente cadastrou um novo, né? Vou cadastrar aqui, outro Uhum. Radiohead. Agora vai ser o The Bands. R$50. Da mesma forma que a gente cadastrou e aí clicou aqui e ele apareceu, a gente vai Uhum. carregar a página e ele já vai aparecer aqui também. E aí você tem praticamente o seu trabalho pronto. Uhum. Beleza? Sim. Estamos quase lá, Pablo. Aguenta Uhum. mais um pouco e estamos quase terminando. Tá joia?